Oi, gente. Aqui com vocês, mais uma vez, a professora Elu Baeta. Hoje vamos para a nossa 8ª aula, intitulada Escrevendo o Desenvolvimento. A partir de hoje, a gente pode dizer que começamos a entrar no lugar mais substancioso de uma redação. É o lugar onde eu vou, de fato, desenvolver a minha ideia. Aula passada nós falamos sobre a tese e o desenvolvimento é esse lugar em que vai estar exemplarmente visível a minha maneira de tratar a ideia central, relembrando, que tese nada mais é do que aquele ponto-chave, aquele ponto central que eu vou me utilizar para construir o meu ponto de vista, ou a minha opinião. Vamos começar falando em algumas curiosidades sobre o desenvolvimento. Coisas que poucos prestam atenção e às vezes até, de certa maneira, desconhecem. A primeira curiosidade que eu queria trazer para vocês é que é no desenvolvimento, nos parágrafos, em que eu vou desenvolver a minha ideia, onde se apresentam mais nitidamente a maior parte das competências do Enem. Nós vamos, daqui a pouquinho, falar sobre cada uma dessas competências. São 5. Só já aqui adiantando, 5 competências, cada uma delas vale de 0 a 200 pontos. Ou seja, se eu consigo a pontuação máxima em cada competência, significa que eu vou atingir aí a nota 1000. 5 competências, cada uma com 200 pontos, totaliza 1000 pontos. E claro, quanto melhor eu me sair, quanto mais eu conseguir atingir a nota máxima em cada competência, a pontuação máxima em cada competência, quanto mais eu me aproximar dos 200 pontos como máximo de cada uma delas, logicamente, mais subirá e mais aumenta a minha possibilidade de receber uma nota alta na redação do Enem. A segunda curiosidade é que o desenvolvimento, vamos lá desenhá-lo. Ele deve conter, o ideal é que ele contenha 2 parágrafos, cada parágrafo com mais ou menos 8 linhas. Por que eu digo isso? Porque 2 parágrafos de desenvolvimento com 8 linhas cada um, eu totalizo aí 16 linhas. Com mais 5 ou 6 da introdução e finalizando com mais 5 ou 6 linhas da conclusão, eu tenho aí uma redação de 28 linhas, considerando que o máximo é 30, então acima de 20 eu considero que é uma redação que atingiu um nível bem satisfatório em termos de desenvolvimento da ideia. A terceira curiosidade, eu diria que é a principal delas, e talvez essa sim seja aquela que poucos prestam atenção e a maioria, sinceramente, desconhece. Esse perfil bem sutil que existe no desenvolvimento. É o seguinte, quando eu vou iniciar, ou seja, a primeira frase do desenvolvimento, quando eu terminei a minha introdução e vou partir para o segundo parágrafo da minha redação, que na verdade é o primeiro parágrafo do desenvolvimento e o segundo da redação, eu preciso prestar atenção em um detalhe. Ele deve ser escrito de maneira independente da introdução. Vamos lá explicar melhor o que é que isso significa. Significa que só na primeira frase do desenvolvimento, aquela que abre o desenvolvimento, aquela que eu inicio o meu pensamento no desenvolvimento, ou seja, a primeira frase do primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu não devo iniciá-la com conectivos.
Já já a gente vai destrinchar melhor o que é que eu quero dizer com isso. A princípio, como eu devo começar o meu desenvolvimento? Vocês sabem que eu nunca dou a frase pronta. Jamais eu trarei aqui fórmulas prontas, como a gente conversa desde a nossa primeira aula, a arte de escrever. O que eu trago sempre são possibilidades, como deve ser feito, e aí vocês se colocam e vê qual a que mais lhe agrada, e aí inicia. A gente fez isso com o tema, a gente fez isso com a introdução, e agora vamos fazer a mesma coisa com o desenvolvimento. Então, como é que eu devo começar? Já que agora eu sei que a primeira frase jamais eu devo iniciá-la com um conectivo. Eu devo começar com uma afirmação. O Brasil é um país de desigualdades sociais, ponto. Devo começar também, posso começar com um conceito. Doença é um estágio em que há um comprometimento do estado saudável dos indivíduos. Isso é um conceito. Posso iniciar ou devo também iniciar com uma pergunta? Qual o sentido maior da descoberta da evasão escolar para uma amplitude da educação no Brasil? É uma pergunta. Ou eu posso fazer uma pergunta mais simples. O que causa historicamente um problema que vem pontuando o Brasil há séculos, dependendo do que seja o tema? Ou eu posso também iniciar o meu desenvolvimento com uma citação. Autor tal afirma que o consumo de entorpecentes pode ser nocivo à criatividade humana. Algo assim só para vocês entenderem, né? Ou começar com aquelas frases, né? Que a gente já viu as frases célebres. Também posso começar o meu desenvolvimento assim, com uma citação. O desenvolvimento, e eu estou trazendo logo a presença dos conectivos, ele vai contemplar várias aulas. Hoje a gente está iniciando com ele, mas no fundo ele se destrincha, ele tem várias ramificações que vão gerar várias conversas nossas em várias aulas a partir de agora. Então, hoje a gente está falando sobre o desenvolvimento de maneira ampla, mais geral, mais generalizada. As próximas aulas a gente vai tocar em cada ponto que contempla o desenvolvimento. Que pontos são esses? Os conectivos é um desses pontos. Quais são os conectivos? Que lugar eles ocupam na língua portuguesa? Claro que o pessoal de língua portuguesa faz isso de maneira exemplar. A gente aqui vai trabalhá-lo dentro do texto. Como aplicá-los na hora da escrita. Então, os conectivos, eles são esses elementos de ligação. Eles vão servir para unir um parágrafo ou outro, dar harmonia entre uma frase e outra. Porém, como eu disse aqui, a primeira frase do desenvolvimento, ela deve ser escrita de maneira independente da introdução. Então, se os conectivos são elementos de ligação, por essa razão é que eu não devo começar o meu desenvolvimento com eles. Também teremos uma aula sobre argumentação, os tipos de argumentos, as artimanhas argumentativas, uma outra aula sobre a norma culta e uma outra aula ainda sobre coesão e coerência e o queísmo, como eu evitar um número excessivo de quês. Então, tudo isso é só para pontuar como o desenvolvimento ele rende assunto para nós. Por isso que é a parte mais substanciosa e, claro, a que mais vai nos dar possibilidades de pontuação é o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele é o centro das atenções do examinador. E agora, daqui a pouquinho, a gente vai falar nas 5 competências do Enem. Então, ele é a parte fundamental para a aquisição da nota máxima, por exemplo, do 1000. Quando eu digo que ele contempla, né,
ele é o centro das atenções e ele é onde guarda, né, o lugar onde estão boa parte ou a maior parte das competências, é porque elas são 5 e dessas 5, 3 a gente vai exercer, vai estar, 3 delas estarão bem visíveis no desenvolvimento. Uma outra coisa é que os seus parágrafos e suas frases devem ser harmonicamente alinhavados, com uma lógica harmônica do pensamento entre ambos. E claro, nossa aula sobre coesão e coerência, a gente vai ver muito isso, como a coesão e a coerência vão nos ajudar a construir esse alinhave e essa lógica harmônica. Só que aqui é quando eu quero pontuar o seguinte: vocês vejam que essa questão dos conectivos, ela vale só e especialmente para a primeira frase do desenvolvimento, para aquela que eu vou iniciar. As demais é o contrário. Nas demais, eu devo me utilizar desses elementos de ligação que a gente vai ver um por um mais um pouquinho para frente, durante as nossas aulas. O desenvolvimento também é aquele lugar onde eu vou defender o meu ponto de vista, ou seja, eu vou construir ali exemplarmente a minha opinião sobre o problema do tema, que a gente já viu o que é opinião, né, que é a maneira como eu penso, a situação, a afirmação, a pergunta, o problema, a gente já viu isso nas nossas aulas anteriores. Também é lá no desenvolvimento onde eu vou apresentar uma fonte afinada à minha opinião. Então veja quantas atitudes eu terei nesse lugar chamado desenvolvimento, nesses 2 parágrafos de 8 linhas. Vamos lá falar nas 5 competências do Enem. Então eu tenho a primeira delas, que é a compreensão da proposta de redação. Sobre essa competência a gente já falou bastante, sobretudo nas aulas 4 e 5. Sua Majestade o tema, caixa temática, as perguntas e pensar os conceitos, a gente se utilizou ali de todas as formas, das ferramentas necessárias para que a gente consiga os 200 atingindo exemplarmente essa competência, compreensão da proposta de redação. A segunda competência passa pela organização das ideias. Então, o examinador do Enem, ele vai observar como eu vou selecionar as minhas ideias, como eu vou relacioná-las, interpretá-las, construí-las ali, naqueles 2 parágrafos. Então, aqui tem muito a ver com aquele momento que a gente já conversou. Eu vou expressar a minha opinião, lembrando que sem o eu e sem o nós, sem as primeiras pessoas, nem do singular e nem do plural, em seguida eu vou ali interpretar, que a gente já viu que o que é interpretar, só recapitulando, é eu construir com as minhas palavras o pensamento de alguém. Então, a opinião, eu construo o meu pensamento com as minhas palavras, e quando eu interpreto, eu reconstruo, eu expresso, eu explano, eu ressalto o pensamento de alguém com as minhas palavras. Então, o examinador, ele vai perceber essa minha capacidade de fazer esses movimentos, selecionar, organizar e interpretar. A terceira competência tem a ver com a argumentação. O examinador, ele vai ali colocar o olhar dele sobre a maneira como eu vou construir o meu argumento. E aí a gente terá lá na frente uma aulinha sobre argumentação, quais são as estratégias e os tipos de argumentação. Assim como a gente viu os tipos de introdução, os caminhos introdutórios, a gente também vai ver os tipos de argumento. A quarta competência é o domínio da norma culta. Então, o avaliador da nossa prova de redação, ele vai observar o meu vocabulário, a minha linguagem, ele vai observar ali se há presença de gírias, de modismos, de linguagens coloquiais dentro da minha redação. Então, é por isso que a gente também vai ter uma aula só sobre a norma culta, para a gente entender e desmistificar um pouco o que é essa linguagem formal
o que é essa linguagem afinada com as normas ortográficas, as normas da língua portuguesa. E, por último, a quinta competência, que é a elaboração coerente, clara e concisa da proposta de intervenção. Ou seja, ele vai observar qual solução eu proponho para o problema do tema. Ele vai observar como eu encerrei o meu texto, como eu concluí a minha ideia, a minha redação. Então, só relembrando, cada competência dessa vale de 0 a 200. Então, se eu consigo a pontuação máxima, se eu consigo o 200, né, os 200 em cada uma delas, então eu chego aí aos 1000 pontos, né? Eu consigo aí a nota 1000. Só lembrando também, destacando também que, se a gente bem observar as 5 competências, a primeira está ligada absolutamente ao tema. A quinta está ligada à parte da redação chamada conclusão, já que ele vai olhar a minha capacidade de construir a proposta de intervenção. Já as segunda, terceira e quarta, elas estão amplamente ligadas ao desenvolvimento. Então, por isso que é nele que estão a maioria das competências do Enem. Por isso, a minha responsabilidade, o meu carinho e o meu gosto quando eu for escrever o desenvolvimento da minha redação. Então, a gente viu aí, dentre as 3 curiosidades principais, né, a questão das competências, que se concentram bastante no desenvolvimento, a questão de que é nele, né, no desenvolvimento, em que eu devo construir aí 2 parágrafos de 8 linhas. Daqui a pouco a gente vai falar passo a passo cada ação que eu posso ter no desenvolvimento, e falamos também na curiosidade muito importante, básica, e que a gente precisa não esquecê-la, que é não iniciá-lo com os conectivos. Então, só adiantando um pouquinho essa questão do conectivo para vocês entenderem bem, eu vou dar um exemplo aqui, como é que é essa construção dessa primeira frase, independente da introdução. Então, alguns conectivos que eu elenquei aqui para a gente entender. Por exemplo, eu construo a minha introdução e aí eu inicio o meu desenvolvimento com coisas como: com isso, assim, vê-se, baseado nesse quadro, então, dessa maneira, como vemos. Então, eu não devo, de modo algum, começar com essas terminologias, esses conectivos. Por quê? Porque ele me dá uma ideia de dependência, de que algo vem antes. Então, se eu já vi que o meu desenvolvimento, para ser pleno, completo, ele deve ser independente da introdução, então, logo, eu não devo iniciar com coisas como essas que a gente exemplificou aqui. Eu peguei aqui uma frase bem simples para a gente realmente firmar essa questão de não iniciar com conectivos. Então, eu tenho aqui, suponhamos que o tema seja o gosto por chocolates no mundo moderno. Então, suponhamos que a introdução da minha redação seja a seguinte: o chocolate faz bem à humanidade. Muitos ressaltam sua importância para a manutenção do bom humor nos indivíduos. E aí eu continuo a minha introdução. E quando eu chego no desenvolvimento, eu vou e inicio assim: porém, é necessário estar atento ao seu consumo. Então, veja que quando eu inicio a primeira frase do desenvolvimento com o conectivo, fica muito claro que há alguma coisa antes. E por isso ele não está independente da introdução. O alinhável tem que ser da ideia, não nessa dependência da escrita. Só na primeira frase eu vou sempre pontuar isso. Depois não, depois é o contrário. Daqui a pouco a gente vai ler alguns desenvolvimentos de notas 1000 e vamos ver o quão os conectivos são necessários nas frases seguintes do desenvolvimento. Só na primeira é que eu não devo. Como seria correto? Considerando novamente aquela introdução. O chocolate faz bem à humanidade. Muitos ressaltam sua importância para a manutenção do bom humor nos indivíduos. Como seria correto o desenvolvimento?
eu iniciar da seguinte maneira. O gosto por chocolates traz algumas curiosidades. Ao unir o cacau e seus benefícios, aliado aos malefícios da presença do açúcar, o chocolate é alvo de discussão entre os nutricionistas no que diz respeito às ingestões diárias recomendadas. É um desenvolvimento pleno, absoluto. A primeira frase, você vê que tem uma afirmação. A gente viu aqui, ainda há pouco, como é que eu devo fazer. Ou eu começo com uma afirmação, ou com um conceito, ou com uma pergunta, ou com uma citação. E aqui eu comecei afirmando. O gosto por chocolates traz algumas curiosidades. Ponto. E aí eu vou continuando o meu desenvolvimento. Mas a primeira frase, ela está independente da introdução. É como se eu começasse o texto novamente. Já aquela primeira que nós lemos, vê que a dependência está clara. Quando eu digo, porém, é necessário estar atento ao seu consumo. Então, a primeira frase completamente incorreta, porque está aí com a dependência clara da introdução. Então, é importante, mais uma vez eu digo, que a gente entenda que os conectivos só não devem aparecer na primeira frase do desenvolvimento, ou seja, no seu início. Depois disso, é ao contrário. Eles, como elementos de ligação, que são e responsáveis pela harmonia entre as frases e parágrafos, eles se mostram absolutamente necessários. Da primeira frase do desenvolvimento em diante, aí eu devo sim utilizar-me sempre dos conectivos. E que aí vêm as conjunções, os advérbios, os adjuntos adverbiais e por aí vai. Então, fazendo um pouquinho jus ao título da nossa aula, escrevendo o desenvolvimento, vamos ver então se é a parte mais substanciosa da minha redação e a que contempla a maior parte das competências do Enem. Então, como seria essa escrita desse desenvolvimento? O que eu posso fazer nele para me deixar seguro de que eu estou realmente agindo corretamente em termos de escrita? Então, vamos lá. Eu posso fazer várias coisas no desenvolvimento. Por exemplo, eu posso e devo conceituar. A gente já viu que conceito é quando alguém define alguma coisa para nós. E no momento em que a gente interpreta, a gente também está ali definindo. Conceito nada mais é do que você dizer o que uma coisa é. Então, a cadeira é um objeto utilitário do dia a dia dos indivíduos. Conceituei. É quase como se eu estivesse diante de uma página de dicionário. Eu posso também, durante a minha escrita do desenvolvimento, caracterizar as coisas, ou seja, dizer como ela é ou como acontece um determinado problema, determinada situação que o tema me traz. No desenvolvimento, eu posso também explicar. E explicar nada mais é do que eu expor causas, consequências, razões pelas quais as coisas acontecem e por que acontecem. Então, é muito interessante quando a gente percebe essas ações que a gente pode exercer no desenvolvimento, porque facilita a escrita para nós. Então, eu posso conceituar, caracterizar, explicar. Eu posso e devo opinar. Então, é lá no desenvolvimento onde vai estar claramente qual é o meu ponto de defesa, qual é a minha tese que a gente conversou na aula passada. Por que é que eu penso de determinada maneira sobre aquele problema que o tema me traz? No desenvolvimento, eu também devo argumentar. E a gente já viu que argumentar nada mais é do que opinar, expressar o meu ponto de vista, mas a comprovação desse meu ponto de vista. Então, a gente viu que estrategicamente a gente vai ter mais ou menos uma aula inteira, ou mais de uma, sobre argumentação. A gente vai ver que eu argumento realmente quando eu opino e em seguida eu busco alguém, algo que tenha um pensamento afinado à minha ideia, à minha opinião, à minha defesa, e eu interpreto esse pensamento. No fundo, argumentar é relacionar a minha opinião com a opinião de alguém que pensa parecido comigo, que pensa
afinadamente com o que eu também penso sobre determinada coisa. Então, isso é argumentar. Opinar, mais comprovar, que aí eu já vi que esse movimento tem aí embutido o interpretar, né, o relacionar, e em seguida eu também vou fazer no desenvolvimento o que a gente chama de citar, que é eu expor a minha fonte, o meu documento, o meu autor, a obra que eu escolhi, o estudo, os dados, a pesquisa, a música, o poema, o teatro, o que eu me utilizei para comprovar a minha opinião. E por último, eu também posso fazer mais 2 movimentos no desenvolvimento. Eu posso afirmar, ou seja, constatar um fato, que a gente já viu que é aquela frase que eu digo e ponho um ponto final, ou eu posso também, o que eu sempre gosto muito, tanto para iniciar a redação, quanto para concluir, como também eu posso me utilizar no desenvolvimento, que é a pergunta autoral, né? O pensamento crítico, que eu tanto defendo para a gente poder ter realmente um olhar questionador para as coisas, um olhar onde eu vou ali confrontar as situações, o problema do tema. Então, só porque a gente está começando a se aproximar do final, o desenvolvimento é responsável por mais da metade da pontuação da redação. Então, eu já vi aí todas essas ações que eu posso ter no desenvolvimento, de caracterizar, de conceituar, de opinar, de argumentar, de citar, questionar e afirmar. Eu queria encerrar essa nossa aula de hoje com a leitura de 2 parágrafos de um desenvolvimento de uma redação de 2017, cujo tema foi aquela questão dos surdos, né, no Brasil. Então, a redação trouxe os seguintes parágrafos de desenvolvimento. O filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que a dignidade humana é uma qualidade intrínseca ao homem, capaz de lhe dar direito ao respeito e à consideração por parte do Estado. Veja que a estudante iniciou a redação com uma afirmação, não havia aí nenhum elemento de ligação, nenhum conectivo, tornando essa primeira frase dependente da introdução. Nessa lógica, é notável que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos, uma vez que não proporciona aos surdos o acesso à educação com a qualidade devida, o que caracteriza um desrespeito descomunal a esse público. Então, este foi o primeiro parágrafo do desenvolvimento de uma redação nota 1000, cujo tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Foi o tema do Enem de 2017. Então, por enquanto, a gente vai ficando com essas noções, esses princípios da escrita do desenvolvimento e vamos destrinchando a cada uma das nossas aulas, cada ponto, cada ação necessária para a gente conseguir uma boa parte da pontuação da nossa redação nesse lugar chamado desenvolver a minha ideia, a minha opinião, o meu argumento. Então vamos ficando por aqui por hoje. Um beijinho em vocês e até a nossa próxima aula.